Olá, espero que todos estejam bem. Mais uma vez, nessa semana, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro dos Médiuns. Estamos, então, no capítulo 6, onde hoje nós vamos ter a oportunidade de estudarmos juntos sobre as manifestações visuais dos espíritos. Então, vamos, como sempre, começando esse nosso estudo dessa noite, rogando aos bons espíritos que nos assistam sempre e que permita que todos nós desse grupo possamos ter sempre no nosso coração a certeza que nós estamos estudando sobre nós mesmos, estamos tendo a oportunidade de nos autoconhecer. Assim sendo, Mestre amigo Jesus, a quem sempre recorremos diante das nossas necessidades, não somente dentro das nossas necessidades, quando estamos também felizes, lembramos de Ti. Mas nessa noite rogamos que nos assista juntamente com os bons espíritos, para que a gente possa levar o melhor deste capítulo do Livro dos Médiuns a todos os nossos irmãos que congregam conosco nessa tarefa de conhecimento. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar aí das manifestações, né, visuais. É um outro tipo de fenômeno, que não é uma manifestação física. Até aqui nós estudamos, né? É como nós estudamos nos capítulos anteriores, que são os fenômenos que dizem mais com o nosso 5 sentidos. Então, hoje são chamados, né, os fenômenos intelectuais, aqueles que impressionam, né, a nossa mente, mas não impressionam os nossos 5 sentidos como todo. Então, como será que esses fenômenos acontecem? Das manifestações visuais. Qual é a circunstância que ele se dá? Não é? Os espíritos da codificação disseram a Allan Kardec que esses fenômenos estão sobre todo o planeta. A diferença é que alguns povos conseguem fazer uma leitura especial dos fenômenos, enquanto que outros povos acreditam que esses fenômenos é um equívoco, é uma alucinação, ou seja, não acreditam que é um fenômeno espiritual, que é uma reação dos espíritos, né? Esse fenômeno das manifestações visuais, nós podemos olhar para essas manifestações e como a gente vai ver, percebendo o espírito, que não é somente uma intuição, não é somente escutar os espíritos. Nós podemos ver, em algumas vezes, e até tocá-los, não é? Então, em algumas situações, mesmo que eu não conheça o espírito, eu posso descrevê-lo nitidamente. E outras pessoas são capazes de identificar a minha fala, né, através daquilo que eu esteja visualizando. No momento em que eu esteja visualizando o espírito. Então, através daquilo que eu estou colocando, as pessoas poderão identificá-lo. Kardec também nos explica que, além da possibilidade da vidência, essas visões poderão ser tangíveis. Ou seja, eu posso tocar o espírito como se estivesse tocando um encarnado. Então, vejamos que os espíritos se tornam mais densos, né? E poderão, assim, dessa forma, serem tocados por nós. Será que existe uma hora
em que esses fenômenos acontecem com mais evidência? Tem mais possibilidade de acontecer? Será que é mais fácil ver um espírito à noite ou durante o dia? Allan Kardec, ele localiza esse fenômeno da visualização dos espíritos, questionando os espíritos da codificação. Se a noite é mais propícia para a manifestação. E os espíritos respondem a Kardec que não, né? Que eles poderão se apresentar de dia ou de noite, que não existe um horário para que eles se manifestem aos homens. A noite, às vezes, se torna mais propício, né? Porque é mais fácil da gente perceber, né? Aquilo que está ao nosso redor. Por quê? Porque nós estamos mais tranquilos. E no momento que a gente fica mais tranquilo, nós nos tornamos mais atenciosos, mais atentos. Allan Kardec, ele nos fala na questão da noite em relação a esses fenômenos, né? Ele coloca, né, que assim como as estrelas, né, passam a ser mais perspectiva à noite, porque está tudo escuro, né? Nós enxergamos melhor as estrelas à noite, porque está escuro, né? E aí Kardec vem falando para nós do sonho, aonde todos nós temos experiência dos desencarnados. Então vejamos aí que no sonho nós encontramos nossos pais, nossos filhos, nossos parentes, aonde existe uma ligação de amor. No momento que nós dormimos, nós vamos de encontro àquele a quem amamos, né? Ou não. E a espiritualidade, ela nos ensina que nossos sonhos são vivências espirituais aonde nós estamos tendo a chance de encontrar com essas pessoas. Allan Kardec destaca nesse capítulo sobre as doenças. Neste aspecto, ele nos conta que quando nós ficamos doentes, aquelas doenças, né, que nós ficamos acamados, não é? Quando nós perdemos a vitalidade, acontece então um processo de afrouxamento dos nossos laços espirituais, que faz com que nós ampliemos as nossas percepções espirituais, mesmo ainda como encarnados. Então, isso não quer dizer que sempre quando acontece esse afrouxamento espiritual, eu vá desencarnar. Porque os laços poderão ser revitalizados, se apertarem novamente, e as percepções poderão não ser, então, verdadeiras. Quando nós estamos perto do desencarne, já escutamos muitos relatos, né, de moribundos. Eles nos relatam estar vendo pessoas que já desencarnaram, né, próximo deles, chegando até eles. Pai, mãe, avô, amigos. E eles relatam também que essas pessoas vieram buscá-lo. Isso é muito verídico, porque o meu próprio pai colocou isso, né? Filha, eles estão chegando. E relatava de vô, de mãe, de toda a família que ali estavam, como se fosse uma festa, amigos pessoais, né? Alguns até relatam estarem com medo desse momento sublime. Mas, em pouco tempo depois, eles desencarnam. Kardec nos relata também que no estado de vigília, o espírito com capacidade de se desprender da matéria também pode ter esse tipo de evidência, não é? Como se fosse uma mediunidade natural. Porque quanto mais eu me espiritualizo, mais natural se torna a vida fora da matéria.
E esses espíritos poderão se apresentar com muita frequência para nós, depois que estão desencarnados. E nós estaremos, então, mais sensíveis à presença deles, dos espíritos em torno de nós, podendo, assim, identificá-los com mais facilidade. Então, não adianta, quando a gente vê um espírito, tampar os olhos, porque eu vou continuar vendo o espírito, porque quem vê não é o meu olho carnal, é o olho da alma, não é? Mas como será que acontece esse processo? Para que a gente consiga enxergar os espíritos, né? Será que o perispírito, quando acontece esse processo, ele é condensado para que eu consiga enxergar? O espírito condensa o perispírito para que eu consiga enxergá-lo? Como será que isso acontece? Os espíritos respondem a Kardec que não é uma condensação do perispírito. É um fenômeno de combinação do fluido do médium com o fluido do espírito. Então vejamos assim que para que a gente veja um espírito tem que ter uma combinação perispiritual, não é? O espírito desencarnado, ele possui fluido que são dele. E os médiuns também possuem os seus próprios fluidos de natureza espiritual que combinam com o fluido do desencarnado. Então, o espírito, ele se apropria desse fluido, que é o nosso fluido pessoal. Combina com o seu e isto dá ao médium uma condição de visibilidade com os meus olhos espirituais de encarnada. Então vejamos aí que Kardec nos ensina que esse fenômeno ele poderá ser desenvolvido com o exercício dessa mediunidade. A prática, ela aguça, né, e transforma o médium para esse processo de vidência. Então, essa característica que os espíritos têm aí, essa característica que os espíritos têm, ela poderá se estender a um fenômeno onde haja, além da visão, um diálogo com esses espíritos. É como se daria esse processo de falar com os espíritos? Existe basicamente, ele coloca aqui no livro dos médiuns, duas maneiras. A primeira é o padrão, a quantidade de padrão vibratório que existe. Essa comunicação é através da fala. O espírito fala e o médium escuta a voz do espírito. Interessante, né? Percebendo assim o seu timbre de voz. O médium articula uma linguagem do mundo espiritual. Então vejamos que Kardec aqui ele coloca os fenômenos nesse processo de vidência, em uma maioria ele coloca que às vezes quando a gente acha que está vendo um espírito, nem tudo é verdade, né? Que muita coisa é emocional. O espírito que se manifesta, ele promove um fenômeno de transmissão de pensamento. E o médium que o recebe interpreta esse pensamento em suas emoções. Exemplo, se tem um espírito na sala colocando que está triste, e o médium colocando que está triste, né? E que as pessoas da sua casa não estão se lembrando dele. O médium, intuitivamente, ele registra essa emoção e o pensamento do espírito que está se comunicando. Assim, ele completa a vidência. Ele consegue ser mais ou menos nítido nesse interpretar
do espírito, quando ele faz um fenômeno de encaixe da mente e do espírito que está se comunicando com a sua própria mente. Ele vê o espírito que está dando a comunicação, percebe o seu estado espiritual, se ele está triste, se ele está nervoso. Naquele grupo tem alguém que tem uma relação espiritual com ele. O médium percebe isso, para que haja então a combinação fluídica entre perispírito. Nesta manifestação, o espírito ele poderá dar nomes, dar recado aos parentes, às mães chorosas, com muita precisão. E ele mostra como está no mundo espiritual. E o médium consegue, então, visualizar como ele está vestido. E assim coloca exatamente o que o espírito deseja falar. Existem algumas curiosidades que os espíritos apresentam no processo de manifestação. A aparência. Eles podem se apresentar mais jovens do que no momento do desencarne. Podem. Existe no livro dos médiuns, no caso do Dr. Denner, que é um dos personagens que se manifesta na obra Céu e Inferno, na segunda parte. Ele era médico de Kardec e se apresenta bem mais jovem do que na data do seu desencarne. Então, é comum os espíritos se apresentarem mais jovens, principalmente quando são mais espiritualizados. Quando eles se apresentam com roupas rasgadas e sujas, estão produzindo seu estado de espírito em termos de emoção. Sim, enquanto encarnado, eu não tinha um braço ou uma perna, ou algum tipo de característica que me identificaria, eu posso mostrar essa condição para que as pessoas possam então me reconhecer. Isso, Kardec vai comentar sobre a aparência dos espíritos, que tem muito a ver com a crença que eles têm sobre si mesmos, podendo fazer com que ele se apresente no mundo espiritual pelos seus valores e pelos seus objetivos de vida. Então vejamos que o segundo ponto que Kardec destaca é a questão dos trajes. Espíritos que se apresentam com trajes diferentes. Eles podem apresentar-se no mundo espiritual com trajes antigos ou modernos, limpos ou sujos, arrumados, tudo vai depender da sua condição espiritual. Temos o caso daquela rainha da Índia, né, que se apresenta com roupas de rainha numa reunião mediúnica em que Kardec participa. Ela se apresenta toda rasgada, em frangalhos, mas sem perder a pose de rainha, pois ela acredita que ainda é uma rainha. Kardec pergunta a ela sobre Jesus, o que ela achava do mestre. E olha o que ela responde a Kardec, que o filho do carpinteiro não é digno de ocupar os seus pensamentos. Então veja, o espírito de altivez ainda lhe pertence. Mesmo com as roupas rasgadas, ela ainda se julga uma rainha que era enquanto estava encarnada. Os espíritos mais evoluídos tendem a se apresentar com luzes, mais luminosos, com características harmoniosas, aonde demonstram a sua superioridade. Mas que isso não nos iluda, porque se um espírito inferior
quiser nos enganar com a imagem, né, de Jesus, ele se concentra na forma do Mestre Jesus e poderá mistificar e nos enganar através da força do pensamento. Ele poderá se apresentar com uma forma que não é dele. Então, que tenhamos também esse entendimento, porque esse espírito, ele poderá ter, apresentando para nós a forma de Jesus, mas não conseguirá manter esse estado de concentração. E no momento que ele se desconcentra, perde a forma do mestre e voltará ao seu estado, que é a sua própria natureza. Então vejamos, mas como eu vou fazer então para que eu não seja iludido pela mistificação? Os espíritos poderão mistificar em tudo na forma, mas existe uma coisa que os espíritos inferiores não irão conseguir mistificar, que é a sua espiritualidade em si. Eles não conseguem trazer bem-estar às pessoas. Eles poderão colocar o rosto de Jesus, mas não será um Jesus que nos trará amor e carinho, não é? Ternura, não é? Ele nos mostrará um Jesus com a mesma inferioridade que ele possui. A última parte, nós iremos então falar aqui sobre os animais. Os animais no mundo espiritual, eles não são, na verdade, animais. Verdadeiramente. Kardec nos explica que os espíritos poderão apresentar-se de forma animalesca, principalmente as entidades perturbadas. Então, às vezes elas poderão se apresentar a nós com forma de animal para nos assustar, não é? E esse processo nós chamamos de zoantropia. São entidades, né, que se apresentam com característica de animais. Kardec também comenta aqui, alguma dessas entidades traz um processo geralmente de culpa, por isso se apresentam dessa forma. Mas jamais devemos pensar que um espírito desencarnado se torne um animal. Não dá para imaginar que uma pessoa que desencarna, está no mundo espiritual, irá reencarnar como animal. Não, animal é animal, homem é homem. Então vejamos, quando nós temos um animal no mundo espiritual, é preciso entender que é um homem. O que se analisou em função que ele se colocou dessa forma é a função dos seus sentimentos. Essa função de animalidade é porque ele está se sentindo dessa forma, por algum motivo. Então vejamos que, lembra no livro Libertação, Gregório, ele nos mostra isso. Ele transforma uma mulher em loba. Os animais, eles possuem aqui no nosso plano a capacidade de perceber os espíritos desencarnados, sim. Mas isso não quer dizer que eles sejam médios. Tenhamos bem esse entendimento. Mas eles possuem algumas percepções espirituais, a qual iremos estudar no capítulo de mediunidade em animais, bem lá no final do livro dos médiuns. Quando nós observarmos entidades de forma animalesca, são entidades sofredoras que estão se apresentando nessa forma de animal,
mas é somente uma apresentação que esse Espírito está nos proporcionando. Existem alguns livros, né, não dentro da literatura espírita, que comenta que existe a reencarnação por não ter sido um bom espírito, vai voltar como castigo, como animal. Isso não existe. Primeiro, que Deus não castiga. Segundo, que no momento que nós nos tornamos homem, né, em nossa evolução espiritual, nós não iremos retroagir. Nós somos os seres inteligentes da criação. Espero ter podido ajudar de alguma forma e a gente se encontra na próxima aula. Podemos então continuar vendo esse estudo pelo WhatsApp. Que Jesus abençoe todos vocês e que o Mestre esteja conosco, os nossos protetores também, para que a gente dê continuidade a esse estudo do Livro dos Médiuns. Graças a Deus.